nossos amados irmãos, mais uma vez aqui com os irmãos no canal Conhecendo as Escrituras, para trazer uma reflexão do último estudo postado pelo canal. Nós vamos trazer uma explicação sobre aquele assunto. Vamos falar sobre as duas sementes, né? Mas antes de falarmos sobre as duas sementes, nós vamos falar sobre essa que Elias pegou para restaurar o altar caído do Senhor. Para os amados que não acompanharam o último estudo, se encontra em 1 Reis, capítulo 18, versículo 31 até o 34. Ali, meus amados, o altar do Senhor estava em ruínas ou destruídos. E Elias pega 12 pedras e edifica um altar em nome do Senhor, né? E aqui no contexto, essas 12 pedras representam as 12 tribos. Mas eu analisando o texto, meus amados, que fala aqui sobre essas 12 pedras, e eu entrei numa conclusão que não pode ser essas 12 tribos, porque naquela época as 12 tribos elas estavam divididas, 10 para o reino do norte e 2 para o reino do sul. Então eu meditando, lá em Apocalipse 21, capítulo 21, no versículo 14, diz assim: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Em Efésios, capítulo 2, versículo 20, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e do profeta, de que Jesus Cristo é o principal pedra de esquina. Então, entrando numa conclusão que essas 12 pedras está tipificando os 12 discípulos, os 12 apóstolos. Porque eles são o fundamento da casa do eterno, do edifício de Deus. Quando a palavra nos direciona que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, está ligado a essas coisas. Porque os judeus eles foram escolhidos pelo eterno. Mas por rejeitar ao eterno, nós se torna primogênito. Os efraimitas, a casa de Israel que está dispersa, nós se torna o primogênito. Então toda a mensagem que Elias está trazendo aqui, meus amados, é para o tempo do fim. Quando Elias fala que ele vai edificar um altar e ao redor do altar vai fazer um rego e botar 2 sementes, 2 medidas de semente. E essas 2 medidas de semente, meus amados, nós vamos ver aqui em Jeremias 11, capítulo 11, versículo 17, diz assim: o Senhor dos Exércitos que te plantou, olha só, pronunciou contra ti o desastre pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá, que para si mesmo fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Sabemos que as 2 casas adoraram a outros deuses e desagradaram ao Eterno, né? Mas o Senhor está falando aqui através do Espírito Santo, usando Elias, que o altar do Senhor que estava caído, quer dizer, que estava espalhado, as 12 tribos estavam divididas nesta época, Deus ia reunir, juntar. E através dessas 2 sementes, que são as 2 casas de Israel, é nessas 2 sementes, amados, que nós vamos falar sobre este estudo. Vou dar ênfase a essas 2 sementes. Nós acabamos de ler que o próprio Deus plantou tanto a casa de Israel como a casa de Judá. Mas vai se dar início no tempo de Cristo. Porque quando nós vamos no contexto todinho desse assunto, na mensagem espiritual, não estou falando no literal nem no histórico que aconteceu, mas no espiritual, lá na frente, ao versículo 34, diz assim: Elias manda encher de água 4 cântaros. Esse 4 cântaros vai nos levar para o 4º milênio, tempo a qual Cristo esteve na terra, o qual Cristo pisou na terra. Então, por analisar este lado,
vai se dar início o tempo do fim, é que essa mensagem é profética para o tempo de fim, que se dá início na era cristã. Cristo morre e depois de 3 dias ele ressurge, né? A ressurreição de Cristo. Depois de 3 dias vem a ressurreição. Elias manda que essas pessoas vá 1 vez, 2 vezes, 3 vezes no riacho pegar água, com 4 cântaros. O número 3 nos leva ao 3º dia da ressurreição. Se nós abrirmos os nossos olhos espirituais, nós vamos entender o que é que está sendo transmitido aqui. Depois do 3º dia, Deus derramaria água por cima do altar. Quem é o altar, meus amados? O altar de Deus somos nós, aonde o seu Espírito habita, através das águas. O cântaro, que representa o barro, seres humanos, era cheio de água, e as águas eram derramadas sobre o altar, e enchia todo o rego, onde estavam as 2 sementes. E aí no tempo de Cristo, Cristo é o grão de trigo, que João fala, o grão de trigo morrendo, né? Ele daria muitos frutos. Mas se ele não morresse, ficaria só. Não tinha como dar fruto. Então Cristo tinha que morrer e ressuscitar ao 3º dia, para que ele viesse dar muitos frutos. Então, aos amados, vamos fazer uma cronologia sobre este assunto. Cristo, sendo esse grão caindo na terra, ele tinha que morrer. E quando Cristo morre, e a partir do Calvário dá início ao surgimento da igreja. A igreja só vem surgir depois da morte de Cristo. Depois que Cristo morre no Calvário, a igreja vem surgir. E esse surgimento da igreja, que se dá no Calvário, nós vamos ver ali as primeiras chuvas caindo sobre essas 2 sementes. Essa mensagem todinha está sendo para o tempo do fim. Por que o tempo do fim é Cristo? Porque João Batista já pregava naquela época: arrependei-vos que é chegado o reino do céu. Nós sabemos que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Se passaram 2000 anos, para Deus se passou 2 dias. O tempo do fim se estende até as 2 testemunhas, que ela vai receber a revelação completa. Deu início ali. Cristo, o grão de trigo, morre, as 2 sementes começam a germinar e a brotar e a crescer. Por isso Paulo diz que nós não sejamos neófitos na fé, mas que nós venhamos crescer espiritualmente. A palavra neófito, que significa neophyton no grego, que neo é novo e phyton, planta, é uma planta nova. Então, quando a igreja começa a surgir em Pentecoste, depois da morte de Cristo, depois de 50 dias que Cristo morreu, em festa de Pentecostes, as primeiras chuvas caem sobre aquele povo que estava no cenáculo. Tanto judeu como gentios estavam ali, as 2 casas. Essas 2 sementes, recebendo as primeiras chuvas, recebendo o dom de autoridade, de pregar. Porque Pedro, meus amados, era um pescador, não tinha conhecimento nenhum das escrituras, indonto, e pregou e converteu mais de 3.000 almas. Só o Espírito Santo do Eterno é quem faz isso, meus amados. Então essas chuvas começaram ali. Ali nós vemos que tem a unificação dessas 12 pedras, quando foi edificada uma em cima da outra para se fazer o altar do Senhor, mostrando o 4º milênio, onde Cristo ia estar na terra. Depois de 3 dias ele ressurgiria, que quer dizer que ele ressuscita, né? Depois de 3 dias ele ressuscita. As duas casas de Israel recebem as primeiras chuvas e essa semente começa a brotar, a germinar, a ser uma planta nova, e está em trabalho de crescimento através do Espírito Santo. Foi ali na igreja primitiva que andaram juntos judeus e gentios, as 2 casas.
Mas essas duas casas agora não estão unidas, mas vão estar unidas no tempo das duas testemunhas, como eu disse. Essa planta se estende até o tempo do fim das duas testemunhas. As duas oliveiras. Por que duas oliveiras, amado? As duas sementes lá plantadas cresceram, se tornaram essas oliveiras bonitas, cheias de azeite derramando sobre o conhecimento e a revelação que Deus vai dar a essas pessoas no tempo do fim. Então, quando nós olhamos lá em Jeremias 17, no capítulo 8, que fala assim: ele é como uma árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeiro. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas são sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutos. Amados, veja só que tremendo esta árvore que está plantada em meio a um riacho, mesmo que não chova, mas as suas raízes se estendem até as águas e ela se alimenta dessas águas vivas, a qual Cristo disse: as águas vivas que fluiriam dentro de nós eram as águas da revelação, é as águas que alimentam a raiz e os ramos. Lá em João 15 fala que Deus é o agricultor, foi Ele quem plantou. Cristo é a verdadeira oliveira e nós somos os ramos. Esses ramos têm que dar frutos, para no grande dia do tempo final vir as últimas chuvas, que são as chuvas cerúleas. E essa chuva, quando cair sobre a terra, se dá o colhimento dos escolhidos, dos eleitos. Lá em Apocalipse 14 fala que o anjo vai vindimar a terra porque é chegada a hora. Então, meus irmãos, é isso. Deus tem a promessa com seu povo, com seus eleitos, com as duas casas de Israel, com as duas testemunhas no tempo do fim, essas duas oliveiras, essas duas sementes que o próprio Senhor plantou. Por isso lá em Oséias fala